Oi, pessoal, que bom que estamos juntos em mais uma monitoria. Hoje nós vamos falar de um tema que foi solicitado para a gente, né? Tanto pelos nossos coaches quanto por pessoas que nos acompanham. E eu vejo que é um tema tão importante na nossa vida, porque, para você ter uma ideia, as relações humanas são as que mais testam e nos faz aprender com as nossas emoções. E quando a gente fala nesse tema, que é relacionamento amoroso, nós temos uma questão importante, porque ela trabalha com as nossas dores, com os nossos amores, com os nossos medos de uma forma muito particular. Então, o objetivo da monitoria de hoje é auxiliar você a analisar como você está nessa área da vida, entender um pouco mais sobre o como você pode ser feliz com ela e evoluir, subir o nível nessa sua área. Entenda assim, não é porque você está namorando, é casado ou não está nessa fase da sua vida que essa monitoria não é para você. A gente sempre pode evoluir nas áreas da nossa vida. E a relação amorosa, ela impacta em nós, a gente estando namorando ou não, por exemplo, estando numa relação ou não. Porque quando a gente fala em relacionamento amoroso, muito eu escuto, seja em atendimentos ou amigas ou pessoas que eu conheço, fala muito do outro. Mas às vezes não se atenta que, na verdade, para que eu melhore uma relação amorosa, começa em mim. A obra começa em mim, vamos pensar assim. Eu tenho que construir de dentro para fora, até para que eu não fique projetando no outro aquilo que é minha necessidade e às vezes ele não pode me fornecer, para que realmente eu consiga entender as minhas emoções, os meus desejos e não fique também esperando que o outro resolva, mas sim que eu consiga alinhar e trazer a harmonia na relação que a gente quer ter. Então, é claro, quando a gente fala em amor e paixão, existe uma diferença. Então, vamos pensar assim: quando a gente fala em amor, é algo que é mais dentro da nossa linha de segurança. O amor, ele vem com o conhecimento. A paixão, ela vem com as diferenças. Quanto mais tempo a gente tem em uma relação, mais fica conhecido, mais coisas a gente conhece e o diferente vai um pouco que sumindo. Isso é ótimo para o amor, mas não é muito bom para a paixão. E quando a gente fala, gente, em relacionamento amoroso, é importante pensar em relações com amor e compaixão, relações apaixonadas. É isso que vai fazer o teu olho brilhar, a tua vida brilhar e você iluminar todo mundo. É claro que quando eu pensei nessa monitoria, construir o tema aqui dentro do que eu quero conversar contigo, eu não queria vir só do achismo ou da minha experiência. Eu vou trazer dois pontos importantes, alguns mentores para nos ajudar dentro dessa conversa. Um deles é o Anthony Robbins. Por que ele? Eu fiz uma formação com ele e, para você ter uma ideia da importância do tema, a gente teve 7 dias de formação. Um dia foi totalmente dedicado aos relacionamentos e uma grande parte desse dia foi dedicado à relação amorosa, para que a gente se entendesse, as nossas essências, as nossas necessidades e desejos, e aí sim se abrisse para outra pessoa. Um ponto que é essencial, né, a gente entender é o quanto eu estou preparada para o amor, né, para a paixão, quanto eu estou aberta para isso, ou quanto que eu estou me defendendo. Então, um dos pontos, um dos autores, alguns pontos que a gente vai conversar é do Anthony Robbins, algumas coisas que eu gostei e que me ajudou muito até no meu casamento, na minha essência, né, me ajudou na vida. Eu escolhi para a gente conversar aqui. E um outro autor também que me ajudou, autores, né, foi desse livro aqui. Quem já leu O Milagre da Manhã é um livro que eu indico. É um livro que ele ajuda em rotinas para o nosso dia. Mas esse livro aqui é O Milagre da Manhã para transformar o seu relacionamento. Então, os autores, eles trazem um pouquinho do Milagre da Manhã, mas uma outra parte do livro, ele fala principalmente sobre relacionamento amoroso e como a gente pode fazer isso dar certo e reflexões para que a gente traga para a nossa vida. Então, a gente vai ter essas duas grandes bases. Se você tiver pergunta, se você quiser um tema dentro desse tema, me avise, vamos conversar e aí a gente faz um vídeo, faz um tema para ajudar vocês. Porque esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar temas que nos ajudem a evoluir. Então, para o primeiro ponto, a gente começar a entender aquilo que eu falei do amor e da paixão. O amor, ele vem do nosso conhecimento.
A paixão vem da nossa diferença. Então é importante entender que o relacionamento amoroso começa na paixão. Quando a gente está conhecendo a outra pessoa, o parceiro, a parceira, você está muito apaixonado, tudo é incrível, tudo é novidade, tudo é tão gostoso, você admira tudo, que é bom, que não é muito, que você fica, não, mas é um jeitinho peculiar daquela pessoa, mas é porque é diferente, ele tem uma chama diferente. Quando a gente fala na questão do amor, ele consolida algumas coisas. Para o relacionamento continuar e evoluir, ele precisa do amor, é o amor que sustenta, mas é a paixão que traz uma motivação diferente. Então é legal a gente entender assim, tinha uma frase lá no curso do Tony que ele diz que é mais ou menos assim, se você quer preservar o seu casamento por um longo tempo, seja como você era no seu namoro. Ou seja, gente, se apaixone todo dia. Apaixone a pessoa que está com você todos os dias. E muitas vezes a gente não entende por que entrou numa rotina ou o que aconteceu. Eu escuto muito, às vezes, em processos de coach para a vida, ou até de amigas e pessoas que eu conheço que dizem a pessoa mudou tanto, ele não era assim. Mas é legal a gente refletir. Talvez ele era assim, é só eu que não enxergava, ou eu aceitava mais no início do que agora. Então, são alguns pontos, algumas dicas que a gente vai conversar para que a gente realmente consiga se entender. Resgatar o amor por nós, resgatar a paixão por nós e resgatar essa paixão também na nossa relação. Então, alguns princípios que são bem importantes, né, que a gente conversa assim, é entender que as nossas relações, elas nos ensinam muito. Elas ensinam pontos espirituais sobre nós, sobre o amor, sobre as relações de harmonia e com o outro, que em nenhuma outra área a gente consegue. Quando nós somos abertos para uma relação e eu preciso, porque no relacionamento amoroso é onde a gente mais trabalha a nossa vulnerabilidade, é onde mais a gente trabalha a nossa abertura, permitindo que a outra pessoa conheça um pouco mais do que nos outros aspectos e áreas da nossa vida. Então é claro que precisa de muita segurança, eu preciso me sentir muito confiante para que eu consiga assim me abrir e realmente evoluir nessa relação. É uma aposta, vamos pensar assim. Eu me lembro que dentro de um processo de coaching, uma cliente me falou muito assim, eu não consigo entender, eu busco, eu procuro, mas eu não consigo achar aquilo que realmente está me fazendo feliz. É porque a gente pode pensar assim, a gente pode rodar o mundo, gente, mas nunca vai encontrar, porque está dentro de nós. Eu gosto muito de uma metáfora que diz assim, não procure, não fique caçando borboletas, cuide do teu jardim que as borboletas vão vir até você. É uma lei da atração, é você cuidar de dentro de você. É o que a gente fala do florescer humano. Para a relação amorosa também é isso. A gente fala isso em carreira, fala em vida, em maternidade, mas na relação amorosa é isso. Quanto mais florido, quanto mais perfumado você estiver, mais você vai atrair as pessoas para perto de você, mais você vai atrair para que isso aconteça. E um ponto que é importante é entender que, né, tem uma pesquisa que eu até separei aqui, ó, 95% do nosso sucesso tem a ver com a seleção. Então é bem aquilo que eu comentei logo aqui no início. Muitas vezes eu quero mudar a outra pessoa, mas, gente, a gente não muda ninguém. Eu entendo assim, olha, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas eu não mudo pessoas. A gente favorece, a gente facilita, a gente incentiva, a gente pode até motivar dentro de um certo ponto, mas eu não consigo mudar, isso é uma escolha. Então, entenda primeiro o que você quer, quem é você, o que vai te fazer feliz, para aí sim se envolver e entender o que a outra pessoa pode te fornecer, e não é só o que você deseja ter dessa relação. Então, é improvável que a natureza da outra pessoa vai mudar ao longo dos anos. Ela vai evoluir, mas a essência dela é importante que seja preservada, seja respeitada, né? Então, é entender isso. A primeira obra, sempre lembra, acontece na gente. E é claro, eu preciso também saber algumas coisas, como, por exemplo, entender que a gente tem alguns níveis de relacionamento. Em qual nível eu estou? Então, por exemplo, dentro dessa formação a gente conheceu alguns níveis, né? Um deles é entender que existe um nível número 1, onde eu estou numa relação magnífica, que eu estou feliz, que tem amor e que tem paixão. Tem um outro nível que é onde eu tenho amor, mas eu não tenho muita paixão ou não tenho nada de paixão.
Existe um terceiro nível que envolve eu estou querendo sair correndo, não estou feliz como eu estou vivendo. Um outro ponto é onde você não tem amor, não tem paixão nessa relação, você não está legal mesmo. Um outro nível que a gente chama é eu quero me relacionar, né? Mas eu ainda não tenho ninguém. E um outro ponto é eu não quero me relacionar e eu não tenho ninguém. Aonde você está nisso, né? Ou como você está nisso? Quanto você está aberto para o que está, para o que você está vivendo hoje? Então, se eu tenho uma vontade de ter alguém, mas eu não tenho, busque trabalhar o teu medo, que às vezes o nosso medo também atrapalha. Se autoconheça, se respeite, se valoriza, seja feliz com você, porque uma pessoa feliz atrai outras pessoas. Uma pessoa iluminada, ela ilumina e as pessoas vão vir. Se você está num casamento ou numa relação que você não está feliz, reflita, compartilhe, converse, por mais que eu entenda, gente, dependendo do nível, do grau da relação, às vezes começar numa conversa vai ser um processo muito trabalhado, muito pensado, mas do jeito que está, não vai te trazer mais felicidade. Você vai cansar. Então, se você tem desejo de realmente salvar a tua relação, ser feliz com aquela pessoa, a comunicação, gente, é a cola dos relacionamentos. Pensa nisso. Eu preciso me comunicar para aumentar a confiança e a relação, criar uma harmonia. Se você tem uma relação que você entende, que tem amor, que tem amizade, mas está faltando paixão, está faltando a diferença, busque isso. Converse com o teu parceiro, com a tua parceira e busque fazer essa renovação. O que vocês podem fazer de diferente? O que a gente pode trazer de relação diferente ou de conhecer? Às vezes é algo diferente, é sair da tua rotina. E claro, se está tudo muito legal, se você tem uma relação com amor, se você tem uma relação que tem paixão, sobe de nível, aumenta isso, né? É possível trabalhar a nossa relação e ser feliz, criar verdadeiras parcerias para que os sonhos aconteçam em conjunto. Não é uma coisa do teu eu, do eu dele, é fazer a junção. E um ponto para isso que eu sempre achei muito importante é entender assim, não é duas pessoas que vão virar uma. São duas pessoas que estão numa relação, mas são duas pessoas. Não é tipo, minha metade vai achar uma outra metade. Não. A gente precisa ser inteiro, né? Ah, minha panela tem uma tampa. Não, a minha panela com tampa vai achar uma outra panela com tampa. A gente vai se completar. E não vai ser metade, metade. A gente pode ser inteiro, com os sonhos que você tem pessoal, com seus sonhos de relação, com seus sonhos de outras oportunidades que você deseja. E, inclusive, é super importante que o casal tenha sonhos em conjunto. Isso vai favorecer muito a vida de crescimento, as suas ambições, os seus desejos, que viagem irada que vocês querem fazer, planejar o que quer fazer, que eu quero planejar meu casamento, que seja conjunto, que seja de dois. Um outro ponto também, gente, que quando eu estudei as primeiras vezes, eu gostei tanto e fui me aprofundando, no curso falou muito, nesse livro, eu comprei esse livro porque ele falava muito sobre as energias, que são as energias femininas, a energia feminina e a energia masculina. Isso é muito legal de você conhecer. A gente vai falar um pouco aqui, mas se você ficar curioso, se aprofunde, porque isso realmente faz com que a gente entenda alguns aspectos nossos e faz com que você aumente o respeito pelo aspecto do outro. Quando a gente fala em energia masculina e energia feminina, eu não estou falando de sexo biológico, eu não estou falando de gênero, eu não estou falando de opção sexual. Eu estou conversando com uma energia que existe no mundo. Então, nós temos no mundo algumas energias, né? Energias que são contrárias e que se complementam, como, por exemplo, o yin e yang, como a noite e o dia, né? Como o claro e o escuro, nós temos a energia feminina e a masculina. E numa relação, para que ela realmente funcione, é importante que eu entenda qual é a minha energia essencial e qual é a energia do meu parceiro. Entender que eu preciso realmente definir e descobrir a minha essência para que eu consiga realmente fazer com que ele viva na essência dele.
É mais ou menos assim, se eu tenho uma energia feminina, mas por algumas crenças, por alguns valores que eu tenho, pela minha caminhada de vida, eu começo a utilizar muito a minha energia masculina, é como se eu vestisse uma roupa que não é minha. Uma roupa apertada, que eu vou ficar me movimentando, eu vou me movimentar, eu vou trabalhar em cima disso, só que eu posso até sofrer ou sofrer alguns incômodos dentro disso. Nós todos temos as duas energias, masculina e feminina dentro de nós, mas nós temos uma que é mais forte. Então, a partir do momento que você percebe, que você se conecta com ela, você vai ver que a tua vida vai fluir. Você começa a trabalhar os teus medos, você começa a perceber que você se conecta com as outras pessoas de uma forma muito diferente. Pensa aí em dois ímãs, por exemplo, ímã de geladeira, ímã, né? Se você coloca os dois polos, positivo e negativo, tem um polo negativo e o positivo no ímã. Se você coloca positivo com positivo, ele expande, ele se afasta. Se você coloca o polo positivo com o negativo, ele junta. Quando a gente fala na relação amorosa, na energia feminina e masculina, é a mesma coisa. Nós vamos ter uma pessoa com uma energia masculina, vamos ter uma pessoa com uma energia feminina. E você conhecendo a sua e respeitando a do outro, essa polaridade que a gente chama vai se conectar de uma forma muito diferente. Então vamos entender um pouquinho as energias. Eu gosto de fazer um comparativo, uma analogia com o Sol e a Lua. Então vamos pensar assim no Sol, né, que seria a energia masculina. Ele é forte, né? Ele é quente. Se você ficar muito tempo no sol, você vai tostar, você vai se queimar, né? Então, demasiado, ela vem com muita força. É durante o dia que geralmente a gente trabalha, tem a correria do dia a dia, que quer resolver coisas, quer fazer um monte de coisa, você está na adrenalina, você vai, se move, corre. É muito dessa energia masculina. A energia masculina, ela tenta esvaziar coisas, ela tenta resolver coisas, ela quer liberdade para fazer as coisas, ela quer força, rigidez, é movido pela missão de vida que ela tem, ela é prático, eu gosto de fazer uma analogia assim, pensa no que o homem carrega e o que a mulher carrega para sair. O homem carrega uma carteira, vai os documentos, o dinheiro e basicamente tudo que ele vai precisar, então ele é prático. Quando a gente fala na energia feminina, se a gente for pensar na Lua, é mais aconchegante, é mais aberto. À noite a gente começa a querer descansar, a se interiorizar, a refletir, a trabalhar o nosso aconchego. Então, muito da energia feminina vem disso, do aconchegar, de ser aberto, de experimentar a conexão, da união, de trazer a harmonia, de lembrar, de esperar, né? De trabalhar muito a sua essência. Ela tenta encher coisas, é pensar o que a mulher carrega? Uma bolsa gigante cheia de coisas, porque ela vai levar tudo o que ela pode vir a precisar. Ou eu vou pegando coisas, né? Tipo, vou pegando uma bolsa nisso, vou colocando tal coisa, tal produto, pego isso, vai enchendo. E quando a gente fala nas duas essências, quando elas se encontram, é legal a gente refletir, porque muitas vezes a mulher quer esvaziar na pessoa que ela mais confia, que é a energia masculina. E a energia masculina já resolveu, ele já esvaziou, ele não vem para esvaziar em casa. E aí, muitas vezes, a gente começa essa diferença. Então, quando a gente percebe que as duas energias são muito importantes, elas se conectam, mas é legal que a gente também entenda essa diferença para respeitar isso no outro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a energia feminina geralmente ela é mais detalhista, ela quer contar coisas, ela se conecta através das questões de problemas, o que ela fez, o que ela resolveu, ela é muito mais comunicativa, tem muito mais palavras por dia. O homem, ele já é mais objetivo, até nas suas respostas, ele já resolveu as questões dele, ele não precisa contar. Olha como é diferente. Então, eu me lembro uma vez que teve uma situação no meu casamento que a gente conversava assim, né? Eu via cheio de vontade de contar todas as coisas, né? Tudo que foi no meu dia, os detalhes e tudo mais. E o meu marido muito objetivo. Se eu perguntava como foi o dia, foi bom, foi tranquilo, trabalhei. E eu sentia falta de mais detalhes sobre a vida dele e numa conversa, porque é super importante a gente conversar, ele comentou que eu trazia detalhes demais. Então, o que é interessante a gente fazer? A gente sempre trazer acordos de respeito, porque se eu estou dando demais, eu posso, peraí, acho que não preciso. Lembra lá, sol demais queima. Se eu ficar muito no frio, eu vou, sei lá, ficar resfriado. Eu preciso harmonizar.
que a gente chegou de decisão? Eu comecei a trabalhar a habilidade de ser mais objetiva e ele começou a trabalhar a habilidade de pensar e contar mais coisas para mim, porque ele sabia que era importante. E aí a gente consegue sempre conversar algumas coisas, eu aprendo mais sobre ele aprende mais sobre mim. Então, sempre fazer contratos de relação respeitando as nossas diferenças. Lembra, o conhecimento traz o amor, traz esse formato. Mas quando você encontra uma diferença, uma coisa que você não tinha percebido antes, não acha que é ruim. Pelo contrário, é muito positiva, porque a relação está inovando, está indo para um outro nível, foi alguma coisa de diferente que aconteceu. Acolha isso. E a partir desse acolhimento, você vai entender mais sobre a outra pessoa. Então, um outro ponto dentro dessas energias, porque tem muita coisa, gente, e é tão importante porque a gente aprende muito com a energia da outra pessoa, ela traz uma polaridade para nos ajudar. Mas tem um conhecimento que foi lá no curso também com o Tony, e foi muito legal, que é aprender sobre o que traz a falta de intimidade. Tem algumas coisas que são essenciais para as energias, né? E que desliga, faz um desligamento da nossa intimidade. E a partir do momento que você começa a conhecer sobre isso, você começa também a cuidar. E isso vai te ajudar muito. Então vamos ver assim, eu separei aqui pra gente. Quando a gente fala no feminino, olha só, a primeira questão para fazer esse desligamento, para diminuir a intimidade, é o feminino sentir que não é compreendido. Sentir que não está tendo uma conexão, que não está funcionando bem, que a outra pessoa não está se colocando no lugar, que não está funcionando de alguma forma, que ela não está sendo compreendida. Então, o que é importante entender? Se você está numa relação e que você percebe, né? Se você é da energia masculina, percebe que isso está acontecendo, comece a estar mais presente. Se conecte com a outra pessoa, busque entender o que está passando na cabeça e no coração da outra pessoa. Para resolver esse primeiro ponto, é presença, é você estar conectado. O segundo ponto para a energia feminina é se sentir insegura, ou sentir que não pode confiar na outra pessoa. Como é que resolve isso, né? Fica a dica, é você trabalhar a confiança. Também tem muito a ver com a questão da presença, mas tem a ver muito com a conversa, com a conexão, o olho no olho, saber que você pode acolher, né? Muitas vezes a energia masculina dizer, olha, perceber que está com uma situação, com um problema, alguma questão assim, tô aqui para te ajudar. É para eu pensar em uma resposta ou é só para eu ouvir? Mas é você se colocar no papel de realmente estou aqui para te ajudar. E um outro ponto também, sentir que não é vista. O feminino ele tem muito uma questão de sentir, né? Da conexão, do sentido. Então, ele traz algumas interpretações. Então, a partir do momento que você percebe que na tua relação está acontecendo isso com a energia feminina, trabalha o reconhecimento, o elogio. A energia feminina tem muito disso, da essência feminina, da beleza, dessa conexão. Isso é importante. E não só beleza física, gente, mas de atitude, de comportamento. É um elogio sincero. Ai, que legal que você fez o meu almoço, o que eu mais gosto, como você cuida bem dos nossos filhos. É um elogio que seja sincero, é um reconhecimento. Você vai se conectar melhor com a outra pessoa, né? Temos também a questão do masculino. Quando a gente fala na energia masculina, uma das coisas que mais traz a questão da falta de intimidade é que quando a energia masculina se sente criticada. E é um ponto que a energia feminina precisa cuidar muito, porque a energia feminina ela tem memória, ela traz conhecimento, ela guarda muita coisa. E a energia masculina não, ela esvazia, gente. Ela resolve as coisas, ela não fica lembrando muito dos pontos. Mas a crítica, né? Porque a energia masculina quer resolver as coisas e muitas vezes a energia feminina ela quer ter um controle e a pessoa da energia masculina não vai fazer daquela mesma forma que ela faria. Então, cuidado com a crítica. Se algo não foi do jeito que você esperava ou acha que ficou legal, faz um feedback positivo. Como é que eu faço um feedback positivo, né? Que seja construtivo? Primeiro, um elogio verdadeiro. Segundo, aquele detalhe que você quer conversar. E um terceiro, extrair algo de muito positivo. Então, vamos imaginar que a pessoa era um combinado lá, ela tinha que lavar a louça e não lavou. Não faz já a crítica, você não faz isso, você não faz aquilo, não faz... Não, fala primeiro do ponto que é necessário.
Primeira coisa, elogia. Nossa, você me ajuda tanto, você fez o jantar. Eu imaginava que a louça também estaria lavada, isso ia me ajudar muito. Sabe? Vai primeiro também pelo elogio. A gente precisa aprender a apreciar a outra pessoa verdadeiramente. O que acontece às vezes nos casamentos que não dão certo ou as relações que estão minando? É uma questão de foco. A partir do momento que a gente tem mais tempo de relação, a gente começa a olhar outras coisas. Mas entenda, gente, o foco a gente domina. Ou eu coloco o foco em coisas positivas do meu parceiro ou da minha parceira, ou eu coloco o meu foco nas coisas negativas. Aquilo que eu ponho foco vai se expandir. Se eu começar a colocar foco no que ele tem de oportunidade de melhoria, isso vai aumentar e eu vou enxergar uma pessoa talvez até ruim. Se eu colocar o foco sempre no positivo dessa pessoa, por mais que ocorreu uma situação que não foi dentro do que eu esperava, eu vou valorizar quem ela é e o que ela fez de positivo. Então, trabalhar o teu foco. O segundo ponto da energia masculina é que ele se sente fechado. Um ponto muito importante para a energia masculina é a liberdade. A mulher, né, a energia feminina é a conexão, mas para a energia masculina é a liberdade. Então, é não trabalhar o controle, não ficar regulando horários, não ficar regulando o que está fazendo, o que não fez, Quer saber, trabalha a tua comunicação, você pode, né, a comunicação vai abrir muitas portas, mas não fique controlando a outra pessoa, né? Ela vai se sentir presa e não vai dar certo, ela não vai ficar bem naquela relação. E a última questão é muito dentro do que a gente acabou de conversar, para reforçar como isso é importante, sentir-se controlado. Então, se sentir fechado, né, tipo como se estivesse enclausurado e ainda controlado o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, vai fazer com que a energia masculina se desligue da energia feminina, vai se desligar de você. Então, como é que eu trabalho isso? A energia feminina precisa muito se conhecer, mas também precisa muito valorizar a praticidade da outra pessoa, o como ela trabalha, como ela funciona e respeitá-lo acima de tudo. A partir daí, gente, é trabalhar dentro da nossa relação alguns pontos que são essenciais. Trabalhar dentro do que a gente acredita, né? Do que também deseja, do que procura fazer, do que procura ser. Então, claro, tem coisas que dá para a gente fazer na nossa relação que vai ajudar muito. Separei aqui algumas dicas. Uma delas, que eu acho que funciona muito, e funciona inclusive no meu casamento, é a questão da rotina. Crie rotinas que ajudem na tua relação. Que podem ser, no final de semana vamos caminhar no parque, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Um outro ponto, assim, que eu vejo também que é importante, muitas vezes na relação uma pessoa procura dormir antes da outra, sempre tente fazer uma conexão, principalmente quando vem os filhos, diminui mais ainda o tempo de se relacionar e dormirem ao mesmo tempo. Se não dá, porque às vezes a outra pessoa quer mais tempo do que uma, às vezes deita junto na cama, conversa um pouco, a outra pessoa vai dormir, a outra pessoa vai descer, vai ver TV, vai fazer alguma coisa, mas criar momentos para que possa se conversar sobre outras coisas do que as rotinas administrativas da casa, cuidado com os filhos, sobre sua vida, conversar, né? Conversar sobre coisas que fazem as pessoas felizes. Um outro ponto também, elogie a pessoa de forma verdadeira. Às vezes não é só agradecer, mas é elogiar o papel que a outra pessoa faz na sua vida, né? O que ela traz de tantos benefícios. Entendo assim, talvez se no teu relacionamento não tem nem agradecimento, nem elogio, começa com essas práticas, gente. Vai fazer a diferença. O reconhecimento é uma necessidade humana. Na relação não é diferente, não é porque a gente tem mais intimidade com algumas pessoas que a gente pode perder aquelas palavras mágicas como bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, muito obrigada e um elogio sincero. Uma outra questão também, e que eu vejo que é tão importante na relação, tem alguns momentos e algumas etapas que aparecem. E uma delas é quando vêm os filhos, e isso muda muito as nossas relações. É não esquecer que você tem um papel importante de namorado, de namorada. É claro que numa fase, numa etapa, fica muito forte o papel de mãe e pai. E não vai mudar, isso sempre vai ter, né? Mas não esquecer de outros papéis que você tem na tua vida. É mais um papel que chega na tua vida. Não é você deixar todos os outros papéis para ser uma coisa só. É não dar uma pausa no seu casamento. Não dê pausa no seu casamento.
né? Porque pode, quando você quiser voltar, você já perdeu o rumo da história, as conexões vão se perder. Então, sempre lembre que, mesmo com filhos, vocês começaram os dois. E saber ser os dois vai fazer com que, inclusive, o seu casamento e os seus filhos sejam felizes. Porque aí eles vão aprender, inclusive, como é se relacionar. Vão vislumbrar uma relação tão feliz quanto a dos pais. Isso, gente, é tão importante para um casamento. Quando a gente vislumbra o casamento do nosso pai, da nossa mãe, ajuda. Se eu não tenho essa visão, eu não tive essa referência tão positiva dentro da minha casa, você pode ensinar para os seus filhos. Então, entenda que eles vão aprender muito sobre relação amorosa com vocês, que são pais e mãe. Um outro ponto, não queira mudar o outro. Né? Não queira, respeita, se divirta, alinhem quando for preciso, mas não queiram mudar, queiram evoluir juntos. E um outro ponto que a gente conversou no vídeo, né, a minha última dica, é tenha planos em conjuntos. Planos, inclusive, ambiciosos. Não é plano tipo, vamos pagar as contas no final do mês. Não. Vamos fazer uma viagem irada, ou eu quero fazer uma formação assim, quero que você vá junto. Vamos comprar uma outra casa, um outro carro, vamos fazer uma viagem de férias. Criem planos juntos para que vocês tenham um sonho. Os nossos parceiros, gente, são parceiros de vida, são parceiros de sonho e são parceiros de realização. Quanto mais conectados a gente estiver com a nossa essência, mais conectados para a realização desses nossos sonhos em conjunto, mais felizes a gente vai ser. Como dica para você, se abra para ti, né? Aprenda realmente que o amor é importante, a paixão por você e pelo outro são essenciais, é isso que vai fazer a diferença. Começa em uma escolha, a escolha de a gente ser feliz. Às vezes a gente não precisa ter razão ou estar certo, a gente pode escolher ser feliz. Espero que você tenha gostado do nosso tema, que tenha te ajudado muito. Se precisar de alguma coisa, conta comigo, estou aqui para te ajudar e te desejar muita felicidade na relação amorosa, que você seja realmente aberto e feliz para o que você deseja. A gente se vê na nossa próxima monitoria. Tchau, tchau!